Olá, nono ano, hoje dia 16 de abril, né? Depois de um longo período aí sem a gente se ver, né? Estamos novamente aí trocando informações, né? De forma visual. E hoje a gente vai encerrar, né, esse assunto ao qual a gente tinha parado lá antes dessa pandemia que paralisou tudo, que foi o assunto sobre a Primeira ou Grande Guerra, né? Como os europeus eles se referem a essa guerra como a Grande Guerra, como eu expliquei a vocês lá nas nossas aulas presenciais. Hoje a gente encerra esse assunto, amanhã a gente começa o assunto do capítulo 3. Então, vamos lá, né? Bom, as guerras de movimento. A Primeira Guerra Mundial, ela foi a primeira guerra, né, que trouxe essa mudança na forma de combater o adversário, que eram as guerras de movimento. O que era isso? Era você ir até as fronteiras entre os países e estabelecer ali o conflito, né? Porque eles acreditavam que você combatia mais rápido os seus inimigos, adversários, e também você poderia avançar e dominar mais rápido o território ganho, né? Então, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que vai dar sempre entre as fronteiras, entre os países, por esses dois motivos. É uma forma de você afastar o seu inimigo do seu território, e ao mesmo tempo ter a possibilidade de estar mais perto, né, de dominar o território do seu adversário. Então, isso aí ficou conhecido entre as guerras de movimento, que vão ser ali entre os anos de 1914 e 1915, tá? Nós vamos ter também as guerras de trincheira, tá? Guerra de trincheira, para quem já assistiu o filme de guerra sobre a Primeira Guerra Mundial, é aquele momento da guerra em que os soldados eles cavavam grandes valas, né, grandes buracos, ficavam lá dentro, equipavam ali com tudo que eles precisariam para poder guerrear, e ali era a casa deles, né? Claro, era bem complicado, né? Que você era bem anti-higiênico, né? Não tinha higiene nenhuma, mas era uma forma de você ficar mais perto de combater seu inimigo e ao mesmo tempo de se proteger, né? Das investidas do seu adversário. Antes que eu esqueça, né? Eu vou indicar um filme muito bom que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, que é o filme Cavalo de Guerra. Ele está no YouTube, tem ele para alugar e para comprar. Se eu não estiver enganado, para alugar ele está R$ 5,90. Né? Você vai lá, pega um cartão de crédito aí do seu pai, da sua mãe, e aí você aluga o filme, assiste, vale muito a pena, porque ele é um filme que retrata a Primeira Guerra Mundial, né? Claro, tem uma história ali paralela entre o menino e o cavalo dele, enfim, os dois vão participar da Primeira Guerra Mundial, e aí é uma forma de vocês entenderem melhor como foi esse período. A gente vendo, a gente compreende melhor. Então é um filme que traz muitas imagens e assim uma realidade quase que perfeita da Primeira Guerra Mundial. Então vale muito a pena assistir o filme Cavalo de Guerra, tá? Bom, continuando. A Primeira Guerra Mundial vai trazer inovações. A Segunda Guerra Mundial também vai trazer. A Primeira Guerra Mundial ela trouxe, né? Quais são essas inovações? O aço inoxidável vai surgir aí nesse período da Primeira Guerra Mundial. Os aviões, né? Esses aviões que soltavam como é que chama? Agora deu um branco, gente, desculpa. Que soltava munições, né? Digamos assim, nos territórios. Isso vai surgir lá na Primeira Guerra Mundial. Os tanques de guerra, né? As armas químicas e as máscaras, né? As máscaras para se proteger de gases que eram jogados
nos inimigos, gases químicos, né, que fazia um estrago danado nas pessoas, quando não matava, certo? Bom, no ano de 1918, a Primeira Guerra Mundial ela vai ter uma grande reviravolta, uma mudança muito grande aí, que vai ser a saída da Rússia. A Rússia vai começar a se preparar para o que a gente vai ver no capítulo 3, que é a chamada Revolução Russa de 1917, tá? Então a Rússia ela não estava conseguindo se equilibrar-se em relação à sua guerra civil, ou seja, a guerra no país, e a guerra mundial. Ela tinha que decidir, ou ela ficava em uma ou ela ficava na outra, as duas não dava para conciliar. Então os russos vão resolver sair da Primeira Guerra Mundial para dar importância e maior atenção à sua guerra que estava acontecendo dentro do país, tá? A entrada dos Estados Unidos vai também ocasionar uma mudança bem significativa na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos eles eram os grandes beneficiados com essa guerra, estavam servindo tudo que vocês possam imaginar, desde armas até alimentos, roupas, várias coisas, então eles estavam ganhando muito, mas muito dinheiro com essa guerra. Mas eles vão ter que entrar nessa guerra porque eles estavam vendo que ali já não estava tão legal a situação do conflito ali em 1918. Ele já estava vendo ali que ia acontecer talvez uma dizimação populacional muito grande, e isso é ruim, né, falando economicamente. Então os americanos eles estavam também por uma questão de humanidade, né? Os Estados Unidos eles sempre entraram em guerras ali, sempre visando o lado econômico, né? Não dá pra gente achar que é só o lado humano, mas também não é só uma coisa, né? Ou só é o lado econômico ou o lado humano. Eles sempre tentando conciliar os dois ali, porque guerra é uma coisa bem, bem ruim, é uma coisa que deixa muitas marcas negativas na população do mundo. Então os Estados Unidos eles entram ali para resolver, tá? Ganharam muito pós-guerra, afinal era o país que tinha todos os recursos que a Europa não tinha. A Europa ficou arrasada, então ela dependia de alguém para poder manter ela até ela se recuperar. Esse alguém vai ser os Estados Unidos, e aí eles vão ganhar muito dinheiro, vão se tornar a partir daí a potência que é hoje, tá? Então veja aí a importância da guerra, a gente entender um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, para a gente poder entender por que os Estados Unidos hoje é essa potência, tá? Eles praticamente ficaram ali sendo a base de mantimentos para os europeus durante um longo período, até a Europa se reerguer, sendo que daqui a pouco vai ter a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão ser novamente aqueles que vão suprir as necessidades dos europeus. Então, os Estados Unidos vai ganhar muito com essas duas guerras. Bom, para encerrar o assunto, a gente, no final da guerra, você vai ter um tratado aí, um Tratado de Versalhes, que vai ser o grande ponto-chave aí para a gente, quando for na Segunda Guerra Mundial, a gente entender por que Itália e Alemanha são os grandes personagens do lado negativo da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles foram os grandes prejudicados no final da Primeira Guerra Mundial. A Itália não ficou satisfeita com os ganhos que ela teve, que não foram muitos ganhos, né? Foram mais perdas do que ganhos, e os alemães também. Os alemães mais do que os italianos, porque eles foram considerados pela sociedade europeia e até mundial, digamos assim, os grandes responsáveis por esse desastre que aconteceu aí na década dos primeiros anos do século XX. Então eles vão ser os grandes penalizados, vão sofrer sanções assim muito grandes, territoriais, militares, econômicas. Isso vai ser um ponto-chave para a gente entender porque a Alemanha é o grande inimigo do mundo na Segunda Guerra Mundial. É importante para a gente entender também a importância ou
a influência de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Devido a isso, a Alemanha ficou muito prejudicada. Inclusive, as sanções econômicas que a Alemanha sofreu, né, ou seja, os pagamentos que ela teve que fazer devido aos prejuízos que ela causou para os outros países da Europa, ela só veio terminar de pagar agora, aí no início do século XXI, para vocês verem como foi penalizada a Alemanha, tá? Então é isso, amanhã a gente começa aí o capítulo 3, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.